Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, festa de São Sebastião, a liturgia nos oferece uma leitura do livro da sabedoria sobre a imortalidade da alma. A alma dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e a sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Após uma breve correção, eles terão recompensa. Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo. Aceitou-os como oferta de holocausto. No dia do julgamento brilharão, correrão como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Portanto, se a morte não põe fim à nossa existência, mas põe fim apenas a uma parte dela, que é a existência corporal, depois dela, diz o autor sagrado, haverá recompensa por aqueles que viveram uma vida pura. E aquilo que eles sofreram será sobejamente recompensado. O Salmo 33 fala da proteção que o Senhor dá aos justos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. E o salmista convida: provai, experimentai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, portanto é a primeira encíclica papal, exorta-nos a não nos deixar perturbar pelas intimidações, porque se tivermos que sofrer por causa da justiça, seremos felizes. Devemos santificar o Senhor Jesus em nossos corações e devemos estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança a todo aquele que nos pedir. Porque será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. O sofrimento é inevitável, mas se nós sofrermos por amor a Deus, ele adquire um sentido e adquire um valor sobrenatural e eterno. O sofrimento passa, por incrível que pareça, ele passa, mas a glória eterna não passa. O Evangelho hoje dá aos discípulos várias instruções sobre como proceder no meio das perseguições. Os discípulos não devem ter medo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, os perseguidores podem, no máximo, matar o corpo, mas não a alma. Se é assim, aquilo que é mais importante em nós, que é o espírito, está imune às armas dos nossos inimigos. O que devemos temer é aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Mas os homens feitos de carne e osso, que podem fazer contra nós? A não ser destruir o nosso corpo, que um dia ressurgirá glorioso como o corpo de Cristo. Que podem fazer eles, a não ser destruir o nosso corpo, que se alimenta diariamente do corpo de Cristo no sacramento da comunhão eucarística? Que podem fazer eles, se não destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo e que já carrega em si o germe da imortalidade? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, e isto não vale apenas para os calvos, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, os discípulos são extremamente caros ao Pai do céu. Mais um motivo para eles não terem medo. Se até mesmo a morte de um animal
que se compra por um preço tão barato não fica escondida aos olhos do Pai, quanto mais a morte dos seus justos e dos seus filhos. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante de meu Pai que está nos céus. Esta é uma recompensa maravilhosa. Se nós não nos envergonharmos de Cristo, mas dermos testemunho dele pela palavra, pelo exemplo ou até pelo derramamento de sangue, no dia do juízo, o Filho também dará testemunho em favor de nós, diante do Pai e diante dos anjos. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, cuidado com isso. Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se hoje, por algum motivo, envergonhamo-nos de ser cristãos, escondemos o sinal da cruz, não rezamos antes das refeições, se a religião verdadeira para nós é a causa de vergonha, muito cuidado, porque quando tudo for posto às claras, nosso Senhor também vai se envergonhar de nós. O santo que celebramos hoje não se envergonhou de Cristo, embora ele tivesse uma carreira militar brilhante e fosse soldado do Império Romano, não temeu o imperador Diocleciano, que foi um feroz perseguidor dos cristãos. Num primeiro momento, ele foi condenado a morrer com flechadas, mas não morreu. Foi curado por uma cristã chamada Irene. Num segundo momento, ele foi condenado à morte de maneira bem mais violenta e dessa vez morreu, mas morreu deixando o seu testemunho. Morreu, mas não morreu sem esperança e nem morreu em vão. Estamos aqui para morrer. Se a semente, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas quando morre, dá muito fruto. Se estamos aqui, mas rejeitamos morrer, somos inúteis, como a semente que não quer ser destruída para dar origem à planta. Como a vela que não aceita ser queimada e se consumir para aquecer e iluminar. Somos inúteis. Mas se aceitamos perder a própria vida, vamos ganhá-la para a eternidade. Se aceitamos ser os últimos, se aceitamos ser servidores, se aceitamos suportar as humilhações, então teremos a glória. Seremos partícipes da herança que Jesus Cristo, não só como Deus, mas como homem, adquiriu para si e para nós, seus eleitos. O fato de São Sebastião ser soldado dos homens e de Cristo lembra-nos que nós pertencemos à igreja militante. Não nascemos senão para a luta, de batalha amplo campo é a terra, é renhida e constante esta guerra, é a herança dos filhos de Adão. Estamos aqui para lutar. A vida do homem sobre a terra é um combate, dizia o livro de Jó. E nós não temos escolha. Numa guerra, se você não combate, você é combatido. Se você não luta, você é derrotado. Não há neutralidade neste campo de batalha. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo desperdiça. Um mártir não se faz de uma hora para outra. Não há alguém que tenha passado a vida mediocremente e na hora em que vem um perseguidor à sua porta dizendo ou você renega o cristianismo ou você morre, diz, eu prefiro morrer. Não, nós morremos conforme vivemos. Se durante a vida nós fomos fiéis a Cristo nas pequenas coisas, nós na hora suprema da perseguição coroaremos essa fidelidade diária com o martírio cruento. Mas se durante a vida nós condescendemos as pequenas infidelidades, mentirinhas, fraudes, enganos, dissimulações, não nos iludamos. Na hora da morte, com muita facilidade diremos, Jesus Cristo? Não conheço este homem. E trocaremos a religião verdadeira por um ídolo, para salvar-nos não a vida eterna,
mas um prolongamento de vida mortal que o perseguidor nos poupará. O diabo é o pai da mentira, e quando mente, faz aquilo que lhe é próprio. Mentir. Diga que a mamãe não está. A mãe ensinando o filho a mentir. Eu digo uma mentira pequenina para livrar-me de um embaraço grande, para salvar alguém de uma necessidade. Eu cometo uma pequena desonestidade com dinheiro, quase nada. Quando a minha vida vai assim, acostumada com o pecado venial, sem dar importância a falar mal dos outros, a difamá-los, a julgá-los mal, nós não estaremos preparados para darmos o supremo sim a Jesus, quando tivermos que escolher entre derramar o sangue de maneira violenta ou renegá-lo. O mártir não é apenas aquele que no último momento soube derramar o sangue, é aquele que durante a vida inteira soube renunciar a si mesmo. E como fruto da sua fidelidade, soube coroar isto com o martírio. O mártir não se improvisa. O mártir é alguém que a vida inteira está renunciando a si mesmo. E quando chega a hora suprema, ele que já está tão acostumado a renunciar, não se impressiona com mais uma renúncia. Ele que já está sempre com o coração voltado para o alto, não tem medo daquele que vai levá-lo por meio da morte violenta até ao céu. Portanto, aprendamos com São Sebastião a sermos soldados de Cristo. Nós já nos tornamos soldados pelo sacramento da Crisma. Fazemos parte deste exército. Temos que lutar contra os espíritos malignos que povoam os ares. A nossa luta não é apenas contra a carne e o sangue, antes fosse. Há legiões de demônios combatendo contra nós, mas nós temos ao nosso favor os anjos, a começar pelo nosso anjo da guarda. Temos a nosso favor a Mãe do Céu, Rainha dos Anjos. Temos também os sacramentos que a Igreja nos oferece como meios de salvação e, sobretudo, a Santíssima Eucaristia, em que Jesus Cristo está presente como vítima, oferecendo ao Pai em nosso favor e como alimento, oferecendo-se a nós sob a aparência do pão e do vinho. Se nós perseverarmos na oração, se formos assíduos aos sacramentos e se não formos medíocres na busca das virtudes, não será difícil, acreditem, na hora da decisão, decidirmos-nos por Cristo, porque já estaremos acostumados a fazer isso sempre. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.